Senhoras e senhores, bom dia. Nós estamos abrindo neste momento o Fórum Rádio Bandeirantes de Saúde. Quero registrar a presença do governador de São Paulo, João Dória, e do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Johnny Saad. Agradecer a participação dos nossos palestrantes, presencialmente ou de forma virtual. Estamos, claro, seguindo todos os protocolos de saúde. Também agradeço a parceria da AMIL e do Hospital Samaritano, nossos apoiadores neste evento. O Fórum Rádio Bandeirantes de Saúde tem o objetivo de debater o momento atual e de olhar para frente, destacando a relevância do tema saúde mental para o durante e o pós-pandemia, e também as transformações nos modelos de atendimento médico, com destaque para a telemedicina. A Rádio Bandeirantes é pioneira na comunicação no país. Está presente no dia a dia dos brasileiros há 83 anos, informando, debatendo, marcando posição. Com esse fórum, queremos trazer elementos para melhorar a compreensão do momento atual e para nos prepararmos, é claro, para o que está por vir, com uma postura construtiva, de cobrança, mas também de confiança no que podemos realizar como sociedade. Eu passo a palavra agora, para a abertura do fórum, ao governador do estado de São Paulo, João Dória. Bom dia, governador. Bom dia, Thaís. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Parabéns à Rádio Bandeirantes, à Rede Bandeirantes de Comunicação, ao Johnny Saad, que está aqui presente, 83 anos de história, fazendo a notícia e informando corretamente a população de todo o Brasil. Eu queria, Thaís, antes de iniciar a minha participação, render aqui uma homenagem a dois grandes nomes do rádio brasileiro que fizeram parte da Rádio Bandeirantes por décadas, Zé Paulo de Andrade e Ricardo Boechat, dois amigos que se foram, mas que continuam a inspirar o bom radiojornalismo, o bom jornalismo da Rede Bandeirantes de Rádio e da Rede Bandeirantes de Comunicação. Em nome destes dois profissionais que já se foram, e em seu nome, Thaís, cumprimento a todos os profissionais que fazem parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação, especialmente da rádio, com a sua força e a sua penetração, informando corretamente milhões de brasileiros todos os dias. Obrigada, governador. Seguimos? Então, desculpe, eu achei que ia ter uma nova comunicação aqui. Queria cumprimentar também, Thaís, pela ideia de fazer aqui um fórum de saúde e cumprimentar a AMIL e o Hospital Samaritano pelo patrocínio e pela chancela a esta iniciativa. Não há nada mais importante no país que vive uma pandemia há mais de ano, como o Brasil, do que o tema da saúde. Discutir para prevenir, discutir para salvar, discutir para orientar a população que precisa da orientação correta, da informação objetiva e isenta, como tem feito a Rádio Bandeirantes em todas as suas manifestações, em todos os seus programas. O Brasil, infelizmente, hoje é o país que lidera o número de mortes por dia em todo o mundo, é o segundo país em número de mortes depois dos Estados Unidos e caminhando, lamentavelmente, para ocupar essa primeira posição com o maior número de pessoas vítimas da Covid-19. Eu, há pouco, numa coletiva de imprensa, ainda hoje pela manhã, na entrega de mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan, e aproveitando para lembrar, Thaís, nós estamos hoje, com a entrega que fizemos agora há pouco, com 37 milhões e 200 mil doses da vacina do Butantan entregues para a imunização dos brasileiros. É São Paulo contribuindo e ajudando a salvar milhões de vidas em todo o Brasil. É o Instituto Butantan que produz, juntamente com o laboratório Sinovac, a vacina do Brasil, a vacina da vida. Mas eu lembrava quantas vidas poderiam ter sido salvas se tivéssemos iniciado a vacinação mais cedo e se o governo federal e o Ministério da Saúde tivessem feito a correta opção por várias vacinas e não apenas por uma vacina que até então, no ano passado, era a AstraZeneca da Fiocruz. Nada contra a Fiocruz e tampouco contra a AstraZeneca. Fiocruz é uma instituição secular, mais de 120 anos, de grande respeitabilidade, com sede no Rio de Janeiro. A AstraZeneca é um laboratório britânico que eu visitei, inclusive, próximo a Londres, no ano retrasado, e uma instituição também de alta respeitabilidade. O que faltou foi sensibilidade ao governo brasileiro, primeiro, de ter contestado e dificultado a importação dos insumos para a vacina do Butantan, a vacina que hoje está salvando milhões de brasileiros em todo o país. Depois, por ter feito a opção por uma única vacina e não por um conjunto de vacinas. Conjunto de vacinas que hoje salva argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, mexicanos, apenas para citar países aqui do nosso continente. Enquanto nós
temos apenas 2 vacinas. A do Butantan, que imuniza 9 em cada 10 brasileiros em todo o país, e a vacina da Fiocruz, que imuniza 1 em cada 10 brasileiros. Precisamos de mais vacinas para salvar mais pessoas e mais rapidamente, e, ao mesmo tempo, com isso, com a imunização, voltarmos à normalidade gradualmente da nossa economia, retomando e resgatando empregos que se perderam, empreendedores que deixaram para trás os seus projetos, as suas empresas, e milhões de pessoas que hoje são vítimas do desemprego e, lamentavelmente, Thaís, também da fome. O Brasil enfrenta hoje 2 grandes desafios, a meu ver. O desafio da vacina para preservar vidas e o desafio da fome. Nós temos que alimentar a população do nosso país. Nós já temos, em todo o Brasil, quase 20 milhões de pessoas desempregadas. Desses 20 milhões de brasileiros, 30%, praticamente 6 milhões de pessoas que já têm fome, não têm dinheiro para comprar um prato de comida. É muito triste viver essas 2 circunstâncias ao mesmo tempo. O drama da perda de vidas pela Covid-19 e o drama daquelas pessoas que estão padecendo e poderão morrer de fome no Brasil. É tudo aquilo que nós não imaginávamos, nem no pior sonho, nem no pior pesadelo que poderia se abater sobre as nossas mentes, viver uma situação como essa. E está aí, São Paulo está dando a sua contribuição. Primeiro, foi o Estado que introduziu a quarentena, o Plano São Paulo, em março do ano passado. Debaixo de muitas críticas e muitas ameaças, foi o primeiro Estado do país a decretar a quarentena, juntamente com o Rio de Janeiro. Depois, o primeiro Estado a decretar a obrigatoriedade por lei do uso de máscara. Também fomos muito criticados por isso. Estabelecendo também a obrigatoriedade de distanciamento e a limitação para eventos e atividades de aglomeração pública. Fomos também o primeiro Estado do país. E o Estado que trouxe a vacina do Butantan para os brasileiros. E não fosse a determinação do governo do Estado e a especialização e a capacidade do Instituto Butantan, hoje nós não teríamos vacina. Imagine você se na situação atual, sem a vacina do Butantan, a qual um dirigente do governo federal classificava como a vacina do Dória, a vacina que jamais será aplicada nos brasileiros, nós hoje teríamos 37 milhões e 200 mil pessoas a menos sem a vacina do Butantan. Foi essa perseverança de São Paulo, a mesma, aliás, que estabeleceu a origem deste grupo, o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu não sei se você sabe, e talvez os que estão nos assistindo, nos ouvindo, eu comecei minha vida aqui, trabalhando aqui na Bandeirantes, com o seu João Saad, o seu José Saad, com o Johnny, éramos 2 meninos, e o Ricardo Saad também, mas uma parte considerável da minha vida eu vivi aqui, aprendendo aqui com as dificuldades, com os desafios, mas de um homem que sonhava. O seu João Saad era um homem que realizava, mas sonhava, e sonhava que poderia fazer um grande grupo de comunicação, amava o seu país, amava o seu Estado, amava a sua cidade. É isso que nos move, é essa esperança que nos faz acreditar que com mais vacinas e com medidas corretas e força e determinação, poderemos superar até o final deste ano esse triste capítulo da história do nosso país. Thaís. Muito obrigado ao governador João Dória pelas palavras e por ter aqui prestigiado a abertura do nosso fórum. Obrigada, governador. Obrigado, Thaís. Muito obrigado a todos. Que façam um bom fórum. Eu tenho certeza que esse debate vai produzir resultados e informações que vão ajudar você, que é ouvinte e telespectador e acompanha também pela internet a Rádio Bandeirantes e as suas emissoras afiliadas, a importância, repito, do distanciamento social, da utilização de máscara, mesmo para quem já se vacinou. Thaís, hoje pela manhã, eu acordo cedo, como você sabe, quem viveu aqui na Bandeirantes acorda cedo e trabalha muito. E fui primeiro fazer a entrega de vacinas no Butantan, 1 milhão de doses, para acrescentar as outras 36 milhões e 200 mil doses, agora, repito, são 37 milhões e 200 mil doses de vacinas entregue para a imunização de brasileiros de todo o país. Mas depois eu fui a um posto de saúde para acompanhar a vacinação das pessoas com mais de 68 anos, a maioria já na segunda dose, estava ali tomando a sua segunda dose. Primeiro, a emoção de ver as pessoas sendo vacinadas, todas se emocionam. E eu me emociono também, me lembrando só disso, eu já me emociono também. Eu não tenho mais meus pais, não tenho meus avós, mas eu sei que as pessoas que têm pais e têm avós, como ficam sensíveis com a expectativa da vacina e quando seus pais, seus avós tomam a vacina. E eu tive o cuidado, além de cumprimentar,
de recomendar, continuem usando máscara. Mesmo as pessoas vacinadas devem utilizar as máscaras, devem fazer o distanciamento. São medidas que nós temos que manter até a imunização plena de todo o país. Então, fica aqui a mensagem para você, senhor e senhora, que já teve a possibilidade, pela sua idade, de ser vacinado, ou porque é um profissional de saúde, ou porque é quilombola, ou porque integra comunidades indígenas, ou está nos grupos que foram autorizados a serem vacinados, ainda assim, mantenha o cuidado, mantenha o distanciamento, use máscara e se proteja. E aos que ainda não tiveram a oportunidade de serem vacinados, mais uma razão para se protegerem, mais uma razão para não participarem de nenhum tipo de aglomeração, de nenhuma ordem, sob nenhuma justificativa. Fiquem com Deus, fiquem protegidos, vai passar. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Depois da palavra do governador João Dória, abrindo o Fórum Rádio Bandeirantes de Saúde, nós vamos dar início aqui aos nossos debates. Teremos 2 painéis. O primeiro deles vai falar sobre saúde mental e o segundo deles vai falar sobre telemedicina. Você acompanha o Fórum Rádio Bandeirantes de Saúde na internet, no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E também nas outras redes sociais da Rádio Bandeirantes. Com flashes agora ao vivo na nossa programação, transmitimos na Rádio Bandeirantes o discurso do governador João Dória e hoje, a partir das 15h, também na Rádio Bandeirantes no Dial, os debates que vão se iniciar neste momento aqui no Fórum Rádio Bandeirantes de Comunicação, no Fórum Rádio Bandeirantes de Saúde. E eu chamo agora, aqui ao nosso palco, no Estúdio 2 da TV Band, a jornalista Sônia Blota, que vai comandar o fórum que vai falar a respeito de saúde mental, um dos assuntos mais sensíveis, mais importantes desse momento de pandemia. Sônia Blota, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Thaís. Um ótimo dia para você, para todos os nossos ouvintes, telespectadores e espectadores, pessoal que está no YouTube também nos acompanhando. Eu sou a Sônia Blota e, a partir de agora, eu vou conduzir com vocês o painel de saúde mental. Se antes já era um assunto extremamente importante, agora, durante a pandemia, ele passa a ser essencial. Nunca o mundo precisou tanto de esclarecimentos a respeito do assunto. Conosco, o doutor Fernando Pedro, diretor médico da AMIL, membro do Conselho da Organização Nacional de Acreditação, que vai falar justamente sobre a saúde mental durante a pandemia e o estigma. A doutora Samantha Long, coordenadora da UTI do Hospital Samaritano, que atua desde o início na linha de frente da Covid-19 e vai nos contar mais sobre a própria experiência. A jornalista Isabela Camargo, que se especializou no assunto e nos traz mais informações sobre como a saúde mental é tratada hoje pelas empresas. E o doutor André Fusco, médico psicanalista, que vai nos esclarecer pontos importantes da saúde mental. Como agir no mercado de trabalho e dentro da própria família? Bom, eu começo então com o doutor Fernando Pedro. Por favor, doutor. Bom dia, Sônia. Bom dia, André. Bom dia, Samantha e a Isabela, que vão nos acompanhar aqui também. Primeiro, agradecer à Rádio Bandeirantes pelo convite e pela oportunidade de trazer para a discussão um tema tão importante, tão relevante quanto a saúde mental. Eu acho que, para iniciar essa discussão, eu queria começar com o propósito. O que nos levou a realmente levantar essa bandeira da saúde mental? E aqui a gente tem 3 pontos para chamar a atenção. Primeiro, o volume, né? A Organização Mundial de Saúde, ela tem algumas estimativas que 20% da população nacional, durante o seu estágio de vida, vai ter problemas de saúde mental. Outra pesquisa recente da Deloitte, pré-pandemia, que as pessoas que nasceram de 1980 para frente, que hoje correspondem a grande parte, pelo menos 50% da força de trabalho do mundo, tem como saúde mental sua prioridade número 1 ou número 2. E um outro ponto interessante é o quanto a saúde mental tem impactado as pessoas agora no período da pandemia. Se a gente pensar que, como o governador acabou de falar, que nós acabamos de completar 330 mil mortes por saúde mental, vocês imaginem que cada família, cada luto por saúde mental está sendo vivido por mais ou menos 10 a 15 pessoas ao redor. Nós temos 5 milhões de brasileiros que estão convivendo
com o sentimento da perda, mas convivendo com o sentimento da perda numa situação diferente de quando você pode ter a sua vida normal preservada. O sentimento da perda em casa, com um número restrito de pessoas, com uma série de privações sociais, algumas pessoas com algumas privações financeiras. Então, o impacto que a pandemia também pode causar na saúde mental. O segundo ponto que nos levou a tomar essa atitude, Sônia, foi em relação ao tratamento. Nós estamos no século XXI, o desenvolvimento de drogas para tratamento de condições de saúde mental, e quando a gente fala de saúde mental, nós falamos desde ansiedade, depressão, de situações como insônia, até esquizofrenia, dependência alcoólica, dependência de drogas. Nem todas as situações de saúde mental têm um tratamento eficaz, mas a grande maioria, nós tivemos uma grande revolução na indústria farmacêutica que contribuiu muito para o tratamento das condições de saúde mental. Então, hoje, vários pacientes com condições de saúde mental, com tratamento, levam uma vida totalmente normal. E o terceiro ponto, o estigma. E aqui eu vou tentar fazer a relação do quanto o estigma está relacionado ao tratamento. Para a gente ter uma ideia ou mensurar o estigma, eu vou fazer uma provocação aqui a todos vocês. Imagine que vocês, numa reunião de final de ano, vão receber em casa o namorado da filha, ou o namorado da cunhada, ou namorado da cunhada, acho que não tem como, mas o namorado da filha ou o namorado de alguma pessoa importante. E aí eu pergunto para vocês, no último momento dessa reunião de final de ano, essa pessoa não vai poder ir a essa festa. E aí ela liga, dando a desculpa. Desculpa número 1, olha, eu tenho diabetes, tive uma crise de diabetes, precisei ir ao pronto-socorro. Desculpa número 2, eu estou num tratamento oncológico, piorei a minha situação e tive que ir para o pronto-socorro. Desculpa número 3, eu sofri uma crise de ansiedade, que eu faço tratamento para ansiedade e tive que agora procurar o meu tratamento e não vou poder comparecer. Será que a nossa reação a essas 3 situações seria a mesma? Se por acaso passou pela sua cabeça que na terceira condição ela poderia causar algum desconforto, aí está provado o estigma. E quanto o estigma, ele se relaciona com o tratamento, relaciona com a conscientização. Porque quanto menor a conscientização, menos a gente sabe sobre o tratamento, maior cresce o estigma. É um ciclo vicioso. Outras doenças já passaram por essa situação. Vamos pegar o exemplo aqui da AIDS. Nos anos 80, a AIDS era uma outra doença bastante estigmatizada, principalmente porque ela é relacionada a pessoas, geralmente homossexuais ou usuários de drogas, e sofriam aquele estigma muito grande. Quantas e quantas famílias não sofreram preconceito porque tinham dentro do seu círculo familiar uma pessoa com AIDS? Em compensação, foi feita toda uma campanha mundial, vários, não só governos, mas instituições não governamentais, para a conscientização da AIDS. Em 1997, foi introduzido o AZT, que foi o tratamento, e hoje as pessoas com AIDS sofrem um estigma muito menor. Agora, em 2021, completa 20 anos que o médico Johnson anunciou que estava com AIDS. Está bem saudável. Porque a questão é muito debate, muita conversa e muita Exatamente. informação, né, Exatamente. doutora? É isso que muitas vezes não acontece. E durante essa pandemia, que esse assunto ficou tão evidente, eu vou convidar agora para participar do nosso painel a doutora Samantha Long, do Hospital Samaritano, que atuou desde o início, né, doutora Samantha, na linha de frente contra a Covid-19. A senhora que tem que cuidar da própria família e ainda cuida da família dos outros. Aproveito para registrar que a Isabela Camargo também já está conosco aí no nosso telão. Doutora Samantha, a senhora tem a palavra. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, obrigada, Sônia, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e dos telespectadores do canal YouTube. E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Falando um pouquinho dessa experiência, né, na linha de frente, a gente já está mais de um ano de pandemia, e se vocês me permitirem, eu vou fazer um pouquinho da linha do tempo, de como foi a reação de todos nós quando essa pandemia começou e até agora.
Então, assim, a gente começou realmente a ter os casos dentro da UTI. Em março, foram os primeiros casos, pelo menos na nossa aqui, na nossa UTI. Então, foi em 2020, março, abril. O que impactava mais nesse momento era um medo gigantesco, porque a gente tinha muito pouca informação sobre o que era o coronavírus, como tratar essa doença, se ela realmente era grave ou não. A gente tinha muito pouco estudo. E também negação, né? Um pouco de negação. Será que a gente vai passar por tudo isso ou não? E uma incredulidade. E aos pouquinhos isso foi acometendo como uma perda da invulnerabilidade nossa. E veio milhões de incertezas. E nesse momento, todo mundo, pelo medo, respeitava muito as medidas protetoras. Então, todo mundo ficava em casa. Mesmo dentro da UTI, foi uma mudança muito grande, porque a nossa UTI é extremamente humanizada. A gente preza muito pela presença da família junto do cuidado dos pacientes. E a gente teve que fazer uma mudança, não só do ponto de vista dos profissionais de saúde, como para as famílias também. Por segurança de todos, não tinha mais como eles ficarem dentro de uma unidade de Covid pelo risco de contágio. Então, era uma medida de segurança para todos. Aí vem, em 2020, julho, setembro. Nesse momento, a gente começa a ter um maior entendimento da doença, do tratamento, como a gente lidar com esses pacientes dentro da terapia intensiva e aquela ansiedade do fim, né? Que a gente, será que isso não vai acabar? A gente precisa. A nossa vivência dentro da UTI mudou extremamente, porque eram muitos pacientes graves de uma vez só. E isso leva realmente a um cansaço. E as pessoas foram se acostumando a esse ritmo. E tendendo a ter a gente vê pela população de uma maneira geral um relaxamento maior com relação à pandemia. Aí chega mais final do ano de dezembro, em torno de novembro de 2020, né? Em torno de novembro e dezembro, e a gente começa a ter uma perspectiva de vacina, né? Toda a equipe, todos os profissionais de saúde já cansados há um ano na pandemia, tratando desses pacientes, e ninguém tinha ideia de que isso ia durar tanto tempo assim, né? Todo mundo no começo achava que alguns meses ia acabar. De uma maneira geral, a gente vendo um afrouxamento maior das medidas. Nesse meio tempo, desse um ano, com entendimento de como cuidar das medidas protetoras, de alguma forma a gente começou a tentar humanizar um pouco mais a família dentro da UTI, com algumas visitas, com as conversas. A gente tem uma equipe de psicologia extremamente atuante aqui no hospital, e isso nos dá um fortalecimento muito grande, tanto do ponto de vista de profissionais de saúde como da família, da integração da família nessa fase É uma fase da internação complicada, desses né, pacientes doutora? graves. É uma fase que a família Extremamente toda complicada. se envolve e psicologicamente, inclusive, que eu gostaria que a senhora abrisse mais esse assunto com os nossos convidados aqui, porque todos entendem que saúde mental é um debate importantíssimo para a sociedade, só que ainda há estigmas e, por que não dizer, preconceito. A Isabela Camargo vai dizer como que as empresas estão agindo nesse sentido. Isa que está aqui conosco no telão, obrigada pela sua participação, minha amiga. Sônia, bom dia para você, bom dia a todos, doutor Fernando, doutora Samanta, doutor André e todos que nos acompanham pela Rádio Bandeirantes e pelo YouTube. Esse momento que nós estamos vivendo aqui no primeiro Fórum Saúde, ele é uma oportunidade espetacular, Sônia, para a gente poder falar sobre essas dores invisíveis, como até o doutor Fernando já falou. Falar sobre saúde mental é para quem está vivo. Então, muitos questionam, né? Mas por que eu preciso falar sobre saúde mental? Então, saúde mental é para quem está vivo. O que eu tenho percebido, Sônia, nesses últimos 3 anos, em que eu tenho me dedicado bastante às pesquisas da saúde mental nas empresas, depois que eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout,
é o seguinte, especialmente de 2020 para cá, aquelas empresas que já tinham atividades de prevenção ou de algum tratamento para a saúde mental intensificaram suas ações, especialmente do segundo semestre de 2020 para cá, porque perceberam que falar de saúde mental, abrir o diálogo, criar canais de confiança é um investimento, não é custo. E aí, onde nós precisamos levar essa nossa conversa? Se a nossa força de trabalho mudou, para quem está trabalhando em home office, para quem exige mentalmente, intelectualmente e cognitivamente, então, se a força de trabalho mudou, a nossa mentalidade também precisa mudar. Nas empresas em que eu tenho atuado e me aproximado, onde o assunto entra pela porta da frente, os resultados são imediatos. E, inclusive, a Organização Mundial da Saúde e a KPMG já publicaram estudos comprovando que o retorno sobre o investimento em saúde mental é de 4 vezes para as ações de prevenção. Então, nós estamos falando, Sônia, de uma mudança cultural em que estamos nos exigindo mais intelectualmente e mentalmente, mas, ao mesmo tempo, negligenciando coisas muito básicas. Já já a gente fala mais sobre isso. Pois é. Então, é importante lembrarmos brevemente que, se antes a força física ela é exigida, agora é a força mental. Mais do que então, nunca, como né, que as Isabela? Empresas... Exato. Trago 4 exemplos breves aqui, Sônia, do que está funcionando. Posso? Claro, claro. Fica à vontade. Que é importante mostrar na prática o que as empresas estão fazendo. Então, separei quatro empresas de diferentes setores. MRV Engenharia. Engenharia, então, do canteiro de obras, as equipes de administrativo, são 20 mil trabalhadores, desde 2018. E aí eles intensificaram teleconsulta por conta do aumento da exigência do home office. Ambev, 30 mil funcionários. A empresa criou uma diretoria de saúde mental. 3 suportes, prevenção, tratamento, coleta de dados, isso é super importante. Renault, são 6.500 funcionários. Boticário, 12 mil funcionários que estão tendo mais acesso a teleconsultas, a uma comunicação mais direta. E essas empresas criaram regras de ouro. Sônia, se der tempo a gente fala sobre isso, que são medidas práticas para a gente prevenir outros danos à saúde mental. Isso que a Isabela pontuou é muito interessante. Doutor André Fusco, como devemos agir? Primeiro, bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite de poder estar aqui para falar de saúde mental. Parabenizo a iniciativa desse assunto que tem tanto estigma, tanto tabu. E como um médico psicanalista, que além da atividade clínica, eu também, há mais de 10 anos, me dedico a entender a saúde mental no trabalho, eu queria, então, focar exatamente nisso, né? no porquê que no trabalho esse estigma é maior, por que é tão difícil a gente tratar de saúde mental no trabalho, por que é tão difícil a gente endereçar isso nas empresas. Isso é um fenômeno bastante comum, que outras doenças, né, AIDS já passou por isso, Ler-Dort já passou por isso, e agora é a vez da saúde mental, né? Sempre que a gente se depara com um sofrimento, que a gente é impotente, que a gente não dá conta, a gente precisa aprender a lidar com ele de alguma forma, a dar conta dele. E a forma para a gente dar conta passa pela negação ou pela valorização dos mecanismos de enfrentamento, né? Então, se eu trabalho em altura, se eu for pensar que eu vou cair toda vez que eu subir, fica insuportável trabalhar, né? Se eu pensar que eu posso ser assaltado toda vez que eu andar na rua, é insuportável andar na rua. Então, eu começo a pensar, não, mas eu não fico teclando, eu não ostento nada, então não é tão perigoso, eu consigo andar na rua sem lembrar dessa possibilidade de assalto. Ou, olha, eu sempre trabalhei em altura, nunca caí, eu tenho equilíbrio, olha só, eu pulo de uma viga para outra, Aí tem uma foto que eu gosto muito de mostrar, que é da construção de Nova York. Quem colocar no Google, construção de Nova York, no Google Imagens, vai aparecer ali a imagem de uns trabalhadores a centenas de metros de altura, e tem uma foto que eles estão dormindo numa viga fininha, fazendo a cesta. Quer dizer, se virar de ladinho, cai, né? E por que eles ficam nessa posição? Para provar para eles mesmos que, olha só, isso aqui para mim é normal. Isto é normal.
e a gente começa a chamar de normal esses enfrentamentos, porque eles ajudam a gente a dar conta, o que, ironicamente, aumenta o próprio risco de queda, ou aumenta o risco de assalto. Então, o que acontece? Eventualmente, alguém é assaltado, ou, eventualmente, alguém cai lá de cima, e aí a gente tem uma vítima. E essa vítima revela para todo mundo a presença desse sofrimento, né? Quer dizer, se a pessoa foi assaltada, eu posso ser. Se o meu colega de trabalho caiu da altura, eu posso cair. E agora, como é que eu faço para dar conta de trabalhar de novo? Como é que eu faço para dar conta de subir numa altura ou de andar na rua tranquilamente? Eu responsabilizo a vítima. Eu busco nas vítimas todas as características que são exclusivas dela e atribuo isso à causa do adoecimento, né? Então, você viu que ele caiu lá de cima? Nossa, será que ele tem labirintite? Será que ele bebe? Ah, ele estava com problemas pessoais, problema na família, né? Estava com a vida desequilibrada. Ah, você viu que a menina foi assaltada? Nossa, coitada, né? Mas ela deu mole, né? Ela estava de minissaia, estava chamando muito a atenção. Aliás, ela estava teclando, né? Você não pode teclar. E aí a gente começa a focar nessas fragilidades, quer dizer, é proibido tocar... E a culpa tocar passa a ser da vítima, para eu para acreditar que aquele problema é só dela e eu possa, assim, seguir a minha rotina. No trabalho, o adoecimento mental acontece a mesma coisa. Você viu que ele adoeceu? Também mora sozinho, também estava com problemas pessoais, você está doente, não pega bem para você, se afasta, sai daqui. Por quê? Porque senão eu tenho que lidar com o meu próprio sofrimento. Doutora, eu vou até aproveitar o seu gancho, porque muita gente, por conta do estigma, preconceito mesmo, que tem medo de dizer que está com esses sintomas, seja uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, a pessoa prefere pegar o atestado porque ela não tem condições de trabalhar, dizendo que está com outra doença, e isso eu já tive vários relatos dos ouvintes, inclusive, do que propriamente assumir que está com um problema de saúde e que precisa ser tratado. Eu vou começar com o senhor, depois eu gostaria de ouvir o doutor Fernando, a doutora Samanta e a Isabela. Perfeito. A partir do momento que existe essa situação de responsabilização das vítimas, né, da pessoa que ela tem problemas e por isso ela adoeceu, essa responsabilização é dela também. Quer dizer, ela se sente responsabilizada e constrangida também, porque a gente é bombardeado com formas de compensar esse sofrimento. Ao invés da gente agir na causa, né, que, por exemplo, no mundo do trabalho, é a organização do trabalho, a forma que as pessoas estão convivendo, sendo incentivadas, avaliadas, encarreiradas, né, e as contradições que esse mundo do trabalho pode gerar, que não existe um vilão querendo adoecer, mas a gente precisa rever essas práticas e essas regras sobre esse aspecto da saúde. Mas a gente tem essa dificuldade justamente por causa do estigma e a gente foca nas vítimas. Então, o que a gente fala? Você tem que meditar, você tem que ter resiliência, fazer treino de resiliência, mindfulness, meditação, yoga, você tem que fazer atividade física, você tem que comer direito, você tem que fazer pausa, você tem que fazer muitas coisas e quando você adoece, olha só, você não fez tudo isso, você não tem equilíbrio, você não soube se cuidar. E aí você é um incapaz, você se colocou numa situação que você adoeceu. O resultado disso é um grande constrangimento, né? E uma vergonha muito grande de mostrar essa fragilidade. E, ao mesmo tempo, como tem a responsabilização da vítima, no momento que a pessoa revela, ela recebe o preconceito. Ela recebe, poxa, mas você não fez pausa? Poxa, mas você está com problema? Ou será que você está doente mesmo? Isso é muito comum no ambiente de trabalho, né? Poxa, mas trouxe o atestado bem na sexta-feira? Quer emendar o final de semana? Então, eu acho que todo mundo perde com isso. Perde as áreas de saúde das empresas, perdem as empresas que perdem a oportunidade de amparar e acolher as pessoas precocemente para que elas possam sarar mais rápido e ter um prognóstico melhor. Como sofrem as pessoas, isoladas, sozinhas, constrangidas em revelar o próprio adoecimento. Então, eu acho que um bom começo para a gente virar essa história é justamente o que a gente está falando aqui. A gente precisa... O que a gente está fazendo aqui, que é falar sobre isso. A gente precisa começar a falar sobre isso. Entender que é normal, que, como o doutor Fernando falou, tem a diabetes, tem a pressão alta, e tem a ansiedade, tem a depressão, tem o burnout, e tudo bem, faz parte da nossa sociedade hoje, do nosso estilo de vida. Só que o risco aqui é a gente tratar a menina que foi assaltada e não discutir a criminalidade. Ou tratar do equilíbrio de todos os funcionários e não avaliar o risco de queda. E também ficar tratando e responsabilizando os indivíduos que estão doentes no trabalho e não rever nossas práticas, né? Nossas formas de se organizar no trabalho. É interessante isso que o senhor falou, o doutor Fernando também falou sobre... Cada vez mais jovens as pessoas estão, né, com essas doenças e que precisam ser tratadas, faz parte da sociedade. Se isso já tinha algum tempo, agora com a pandemia aumentou e muito, né? A gente
existia aquela frase, vai passar no ano passado, só que ainda não passou, muito pelo contrário, piorou. E agora, como você prepara a cabeça dos jovens, né? Que eles vão ter que ser, os idosos eles sentiram muito, mas os jovens, a proporção do número de pessoas, de adolescentes que estão precisando de terapias, de tratamentos, ela realmente está aumentando. E a Mil fez uma campanha linda a esse respeito, que fala muito do preconceito. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sônia, eu vou pegar o teu gancho do André aqui, para a gente tentar, como é que a gente faz para reduzir esse estigma exatamente o objetivo dessa campanha, né? A Isabela deu um exemplo muito interessante do burnout, Samantha também na empresa, mas assim, aqui nós estamos, vocês como formadores de opiniões, a gente tem a Samantha que é médica, o André é médico, eu médico, mas eu queria convidar a todos que estão nos escutando agora, que por acaso estão assim, poxa, mas olha, eu não sou médico, eu não sou formador de opinião, então minha função nisso é nada. E, na verdade, é o seguinte, quando a gente fala dessa conscientização, essa conscientização vem para quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem é funcionário, quem é patrão, quem é empregador, para todos, sem distinção. Essa campanha, inclusive, que a empresa fez, ela não fez só para as pessoas que são usuárias do nosso plano de saúde. Para quem é usuário do sistema privado, para quem é usuário do sistema público, até onde essa campanha puder chegar. E como é que a gente faz isso? Simplesmente encarando a doença mental como qualquer outra doença física. Você fica muito confortável quando, por exemplo, alguém começa a falar de um sintoma e você sabe que aquilo ali pode lembrar uma determinada doença e fala assim, pô, você já procurou um médico para tratar? Pode ser diabetes, hein? Será que essa tua dor de cabeça não é porque você não está usando óculos? Você já foi no oftalmo? Por que não começar a relacionar os sintomas de insônia, dificuldade para dormir, dificuldade para lidar com algumas situações, com uma avaliação psicológica ou com uma avaliação psiquiátrica? É claro que o estigma existe, a gente não vai acabar com ele de uma noite para o dia. E aí a estratégia, ela visa, primeiro, o diagnóstico precoce. Possivelmente a doutora Samantha, o doutor André estão familiarizados com isso, mas os pacientes com depressão, o tempo para ele ter o primeiro diagnóstico, começar o tratamento, são 7 anos. Vocês não escutaram errado, não. Não são 7 meses, não são 7 dias. São 7 anos. Quando a Samantha comenta que lá na UTI, a gente começa cada vez mais a lidar com poxa, nós não sabemos como chegar, nós temos que cada vez mais nos preocupar, não quando a pessoa tem o sintoma, mas essa situação, como é que a gente faz para isso ser um assunto diário? O burnout não pode ficar fora. E só para encerrar, nas escolas, as crianças que antes tinham toda a fase da sua evolução com outras crianças, onde de vez em quando você ganha, você perde, em casa você só tem discussão com o pai, ou seja, você sempre perde. Como que você vai chegar então, na escola, é receber essas crianças? Será que os nossos professores estão preparados para receber essas crianças, para fazer o diagnóstico precoce, para assim evoluir? Isso que os senhores colocaram aqui, que o envolvimento da família é muito importante. A doutora Samantha lidando com a Covid-19, bem na linha de frente, né? E as famílias precisam muito de consolo. E acaba lidando aí com esse problema de, doutor, eu estou cansado, eu não sei o que, eu estou muito preocupada, e as pessoas acabam desenvolvendo outros sintomas por conta da doença daquele familiar ou aquela pessoa que está internada com Covid-19 passa a ter medo e a senhora acaba absorvendo muitas dessas coisas. Isso para o médico é muito difícil. Eu sei que vocês estão acostumados, mas vocês também têm famílias e vocês também têm que cuidar da própria saúde mental e absorvendo o problema dos outros. Como é que a senhora faz, doutora? Na verdade, não tem uma fórmula mágica, né? Eu imagino. É muito difícil, E a pandemia é um cenário, eu acho que a maioria, eu acho que todos nós nunca passamos por isso antes, então é novo para todo mundo. A gente não tem uma situação onde a gente tem tanta gente doendo, sofrendo, em situações muito graves ao mesmo tempo. Então, a forma da gente lidar com esse sofrimento, cada um tem uma maneira. Às vezes a gente tem, aí eu vou puxar um pouquinho pelo que o Fernando está falando de estigma.
Quem nunca falou que o médico intensivista ele é insensível, que ele é muito frio? São maneiras da gente poder tentar se envolver menos para a gente sofrer menos. Porque quanto mais a gente puxa todo o sentimento, são muitas pessoas, a gente não tem só a dinâmica com a família, a gente tem a dinâmica com o paciente, com o nosso time da UTI, que é multiprofissional, está todo mundo ali, com os médicos assistentes. Então, a gente não tem um momento só de relacionamento. A UTI a gente relaciona o tempo todo. E se todo mundo mantiver uma situação de energia baixa ou de que está muito ruim, a gente não consegue passar nesse momento. Então, essa questão da gente ter uma certa distância, muitas pessoas têm de uma maneira mais exacerbada, outros se envolvem mais, mas é como cada um acha seu ponto de equilíbrio para não ser esgotado e conseguir tratar de todo mundo. Ali você tem que focar em ter uma resposta rápida, você tem que agir rápido, você não pode demorar e você não pode titubear. Então, a gente tem que ter um pensamento muito rápido dentro da UTI, porque a evolução e a modificação do quadro clínico, ela é muito dinâmica e rápida. Então, se a gente começar a ter um envolvimento emocional muito grande, a gente começa a afetar isso no nosso raciocínio. Então, a gente precisa ser muito racional na hora de tomar decisões. Verdade. E doutora, quando eu imagino, porque também o paciente precisa ser cuidado do ponto de vista psiquiátrico, ele está muito nervoso naquele momento. Algumas medicações têm que ser aplicadas, de repente um terapeuta para conversar, enfim, as informações que a gente tem que, pelo menos as pessoas que acordam de uma intubação, elas ficam completamente nervosas e ficam com essa coisa de medo de morrer mesmo, desenvolvem alguns problemas psicológicos que podem evoluir ou não, né? Então, a medicina hoje ela já trata de forma integrada tudo isso, tanto a doença que tem que acabar, que é o vírus, quanto a sequela que pode ficar de forma mental. Sem dúvida. Sônia, eu vou falar uma coisa que é antes da pós-extubação, né? Eu acho que o medo maior para o paciente não é quando ele é extubado, mas quando ele chegou dentro de uma UTI e ele está num momento que ele percebe que ele não está bem. Muitas vezes tem aquela fase de negação, porque ele tem medo de falar o que ele está sentindo, porque ele não quer ser entubado, ele sabe, ele vê as notícias, né? Está todo mundo cheio de informação de como isso evolui, e o medo de que ele vai ser entubado. E de que muitas vezes, quando se vê a informação que se tem, é que aquele paciente que é entubado, que é colocado em ventilação mecânica, a chance dele sair dessa é menor. É verdade. E não necessariamente. Eu ia ficar apavorada. Aí entra um pouquinho da precocidade que vocês estavam falando. E o nosso trabalho muito, e a nossa psicologia também entra muito, que é nesse antes da intubação. A gente tenta dar oportunidade da família conversar, fazer chamadas por vídeo, a gente junta a equipe para tentar explicar. Lógico que tudo que a gente faz, a gente não consegue amenizar aquela ansiedade, o estresse que está se passando, mas a gente tenta, de alguma forma, ser a pessoa que encaminha esse momento de uma maneira mais suave possível. Certo. Isabela, bom, a família tem que se envolver nesse problema, os amigos, assumir que está com um problema é algo heróico, porque existe essa coisa do estigma e do preconceito, mas sempre tem aquela pulga atrás da orelha dentro da empresa, quando se trabalha com um grupo, mas será que essa pessoa vai render? Isso é sempre, será que ela vai ficar boa? Será que eu posso contar com ela? Como conviver com isso, Isa? Sônia, excelente pergunta. Primeiro que a gente tem que lembrar que o sofrimento não é uma falha. E se nós passamos a maior parte do nosso dia no ambiente profissional, seja home office ou não, nós vamos passar por necessidades diferentes. Então, não é porque trabalhamos no mesmo lugar que teremos as mesmas consequências, resultados,
com as mesmas condições. Então, eu preciso primeiro reconhecer se eu estou fazendo o melhor que eu posso para manter a minha saúde. Aí eu chamo de comportamentos tóxicos. Eu estou dando condições para o meu cérebro, estou dando condições para a minha saúde no geral, para a manutenção dela. Então, primeiro eu preciso, Sônia, estar conversando muito bem comigo. E aí sim, eu tentar procurar, então, na empresa, recursos, ambientes de comunicação de confiança. Então, quando a gente fala de saúde mental nas empresas, Sônia, eu preciso olhar para os dois lados, o do líder e o do liderado. Então, do funcionário e da empresa. Eu, como funcionária, estou fazendo a minha parte? Estou. Então eu vou procurar ajuda. E também não só direcionar para a empresa o autocuidado, que é aquilo que só você pode fazer por você. A partir do momento em que eu estou firme, eu procuro ajuda, eu vou ter condições, Sônia, de compreender quais são os riscos dessa comunicação. Agora, é importante a gente trazer aqui ainda, Sônia, que os problemas relacionados à saúde mental fazem parte da segunda maior causa de incapacidade no Brasil. Vou repetir, os problemas relacionados à saúde mental fazem parte da segunda maior causa de incapacidade no Brasil e em alguns setores, algumas áreas, já é o primeiro em número de afastamento. E desconfio que esse número ainda seja subestimado. Exatamente. Porque então, tem gente que não fala isso que os doutores estavam expondo. Porque tem medo. Tem medo do julgamento, tem medo das consequências de como isso vai ser interpretado. Então, veja, quanto mais eu demoro para procurar ajuda, pior para mim, profissional. Então, se você, a partir do momento em que você não trata mais como normal o que é anormal, você consegue, então, minimizar os danos, porque saúde mental afeta todas as áreas da vida. E aí, o que é tratar como normal o que é anormal? Se alguém está carregando uma necessaire muito grande de remédios para dar conta do trabalho, Sônia, é porque os sintomas já tomaram conta do corpo e da mente. Porque quando a gente fala de saúde mental, eu passo até para os doutores falarem melhor sobre isso, mas os sinais são físicos. É verdade. E agora, gente, você sabe que eu ficaria aqui debatendo com vocês umas 4 horas. É um assunto apaixonante, no sentido de ser muito importante e de que todo mundo está sujeito ou está passando por um problema como esse, em vários graus. Eu só vou jogar aqui uma perguntinha para a gente fazer já uma rodada final. Nós temos aqui 8 minutos no total, mas é muito importante que vocês deixem essa mensagem. Eu vou começar pelo doutor André, porque é o seguinte, estamos em 2021 e, graças a Deus, é um tempo em que remédios psiquiátricos já não é mais remédio de gente louca e nem terapia é algo para gente louca. Isso, pelo menos, esses estigmas, eles estão se dissolvendo, mas precisamos evoluir mais. Eu queria saber se o senhor concorda, e passo a palavra para o doutor Fernando, para a doutora Samanta e para a Isabela, nesse mesmo contexto, e a gente se despede aqui para passar para o próximo painel. Eu concordo, eu acho que a gente pode lançar mão de todas as armas que a gente tem a partir do momento que existe o sofrimento, o adoecimento. E aí, eu acho que o tratamento medicamentoso, muitas vezes, é muito necessário, principalmente quando esses sintomas ultrapassam um certo limite e você acaba tendo sua vida limitada, suas atividades interrompidas, né? E só que isso só vai acontecer justamente se as pessoas se sentirem à vontade de procurar ajuda. Eu fiz um trabalho bastante amplo num setor onde a principal causa de afastamento é o adoecimento mental, e a gente constatou que 90% das pessoas que já estão em tratamento psiquiátrico nos seus planos de saúde, ou seja, 90% das pessoas que já venceram o próprio preconceito, o próprio estigma, o próprio tabu, e procuraram ajuda psiquiátrica, 90% não levam nenhum atestado para o seu empregador, que não, doutor, não me afasta não, porque lá na empresa a gente não pode saber. E, por um outro lado, num congresso, eu já vi um diretor de uma grande empresa perguntando, mas, doutor, como é que eu contrato pessoas que não adoecem? E a resposta é muito simples, não contrate pessoas, porque pessoas adoecem. Mas é um medo tão grande de adoecer que você começa a fantasiar esse mundo maravilhoso onde pessoas não adoecem. E aí eu quero morar nele e só quero contratar pessoas
que não adoecem. Então, é um tema com muito medo, muito constrangimento, muita subnotificação, e a partir do momento que a gente vencer essa barreira, sim, a medicação pode ser usada e deve ser usada, mas antes a gente precisa começar a falar sobre isso, que é o que estamos fazendo aqui, e parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada, doutor Fernando. Sônia, antes de mais nada, queria agradecer a tua condução e o convite aqui pela Rádio Bandeirantes. E eu acho que, até para não ser repetitivo, que o André expôs tão bem, eu vou falar antes do tratamento, do diagnóstico. Então, assim, eu convido todos, profissionais de saúde e profissionais de saúde, a expandir o seu olhar, alargar o seu olhar, para ficar cada vez mais atento a pequenas mudanças e aí sim propor procura de ajuda de profissionais. A gente está lançando agora algumas ferramentas de screening feitas por profissionais não médicos para realmente indicar quais aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento profissional de um especialista. Porque mais importante do que realmente a gente tratar é a gente tratar cada vez mais precocemente. E isso vai beneficiar não só nós aqui, mas toda a sociedade como um todo. Imagine se a gente tratasse a doença mental como a gente trata, por exemplo, as doenças cardíacas, a diabetes, o nível de campanha, o nível de conscientização que possivelmente a doença mental vai atingir, mas nesse tipo de debate aqui, eu acho que é a primeira ferramenta para a gente caminhar nesse sentido. Obrigado. Obrigada, doutor. Doutora Samanta. Eu vou focar um pouquinho no que uma pesquisa que foi feita dos nossos funcionários, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos. 50% já estavam com sinais de ansiedade. 17% com sinais de depressão. No começo da pandemia, a gente oferecia o serviço de psicologia e rodas de conversa com toda a equipe. Poucos participavam por causa do estigma, preconceito deles mesmos. E todo mundo aqui não está acostumado, muitos pacientes não aceitam procurar um psiquiatra ou fazer uma terapia porque ele não se permite ficar com uma doença mental. Mas quanto mais a gente conversa, como hoje, quanto mais a gente fala abertamente e fala que o normal não é anormal, como a Isabela já disse, e isso a gente trata muito com a nossa equipe, porque imagina as pessoas começarem a se afastar, principalmente quem a gente precisa da linha de frente, quem vai cuidar das pessoas que estão nessa pandemia. Então, a gente precisa cuidar muito, tratar com prevenção, pegar no início e levar esse tema de uma maneira muito séria. E a gente precisa cuidar de quem cuida, a gente precisa cuidar da gente. E a união do time e o respeito e a fala aberta é fundamental para isso. Isabela. Sônia, quanto mais comunicação, maior a adesão dos funcionários nas empresas. Quando eu falei do Boticário, que são 12 mil vidas, 60% já aderiram ao programa de saúde mental desde que foi criado em 2019. Isso significa que quanto mais falarmos e mais canais de confiança criarmos, melhor para a prevenção, melhor para a manutenção da produtividade dessas equipes e assim as empresas não perderão. Falando aqui direcionado para as empresas. Então, onde o assunto entra pela porta da frente, eu tenho certeza que nós teremos um futuro muito mais sustentável do ponto de vista da saúde mental. E lembrando, Sônia, que até o século XVI, os médicos não reconheciam as bactérias porque não existia microscópio. Depois, temos microscópio, as bactérias existem. O que isso significa? Que aquilo que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. Então, saúde mental é para quem está vivo, saúde mental é para quem quer continuar produtivo e nós precisamos falar isso não só dentro de casa, mas também dentro das empresas e não negligenciar aquelas observações que você tem com os seus colegas e achando que aquilo é bobagem, ou que ele é fraco, ou que ele não aguenta o tranco. Não. Nós estamos vivendo em um mundo analógico, aliás, digital, mas o nosso cérebro é analógico. Então, precisamos também dar condições, né, para o nosso corpo e a nossa saúde mental continuar. Quem ama o que faz, para continuar fazendo o que ama, Sônia,
precisa de saúde mental. É verdade. E o nosso tempo acabou. Olha, vocês têm que prometer que vocês vão voltar aqui, viu? Muito boa a nossa conversa. Eu agradeço ao doutor Fernando Pedro, a doutora Samantha Long, a jornalista Isabela Camargo e ao doutor André Fusco. E depois do intervalo, vem aí o Pedro Campos com o painel de telemedicina no Fórum Rádio Bandeirantes. Muito obrigada a todos. Vocês fazem um rápido intervalo com a Bruna Barbosa.